Chega um momento em que a pessoa percebe algo estranho acontecendo dentro dela. Não é tristeza clara, não é alegria, não é raiva explodindo, nem vontade de fugir. É como se as reações simplesmente começassem a cair. Aquilo que antes provocava resposta imediata, agora encontra silêncio. E isso assusta, porque a primeira interpretação quase sempre é dura. Eu estou desistindo da vida. Mas não. Isso não é desistência. É algo bem mais profundo começando a se mover. Quando alguém luta por muito tempo dentro de si, tentando ser forte, tentando dar conta, tentando provar valor, tentando sobreviver emocionalmente, chega uma hora em que a mente cansa de se defender. O corpo solta tensões antigas, e a consciência entra num estado diferente. Não é fraqueza. É como se a alma dissesse em voz baixa: eu não quero mais guerra. Esse é um ponto de virada na jornada interior. Um sinal silencioso de transformação. Nesse estado, a pessoa não reage como antes. Ela observa. Ela sente. Ela percebe. E justamente por isso, a sombra parece mais intensa. Pensamentos antigos voltam. Emoções que estavam guardadas aparecem. Medos que foram ignorados pedem atenção. Não porque a pessoa está piorando, mas porque agora existe maturidade suficiente para olhar. Esse é um despertar espiritual que quase ninguém reconhece quando acontece. A vida espiritual começa quando a reação automática termina. O ego interpreta isso como perda de energia, como falta de ambição, como apatia. Mas o que realmente caiu foi o impulso de defesa. Quando alguém para de reagir, a mente perde o controle. E é aí que a sombra se manifesta com força. Não para destruir, mas para ser vista. É o início de um processo profundo de autoconhecimento espiritual, onde a consciência começa a assumir o lugar que antes era ocupado pelo medo. A paz interior não chega como um prêmio imediato. Primeiro ela chega como um espaço vazio. Um silêncio desconfortável. Não sei mais quem eu sou do jeito antigo. Mas esse vazio não é ausência, é campo fértil. É ali que a energia espiritual começa a se reorganizar. É ali que o poder da mente muda de função. Em vez de reagir, passa a observar. Em vez de lutar, começa a compreender. E se esse silêncio não for um problema? E se essa queda de reação for, na verdade, um sinal de maturidade? Talvez o que esteja acontecendo não seja o fim de algo, mas o início de uma consciência que já não precisa se defender para existir. Esse estado silencioso costuma confundir porque ele não vem com explicações. A pessoa apenas percebe que já não sente vontade de responder a tudo. Discussões perdem o sentido. Provar quem está certo deixa de ser prioridade. Até certos desejos antigos parecem perder força. E então surge a pergunta que ecoa por dentro: o que aconteceu comigo? A mente tenta rotular, mas não encontra respostas rápidas. E quando não entende, cria medo. Só que esse medo não nasce do vazio. Ele nasce do desconhecido. Quando a consciência começa a mudar de nível, ela atravessa um território onde os antigos referenciais não funcionam mais. Aquilo que antes dava identidade, a luta, a reação, a necessidade de validação, começa a cair. É como trocar de pele por dentro. Desconfortável, estranho, mas necessário para o crescimento. Aqui, a jornada espiritual deixa de ser uma ideia bonita e passa a ser uma experiência real. Nesse ponto, muitos acreditam que estão menos vivos, mas na verdade, estão mais presentes. A energia antes dispersa em conflitos começa a se recolher. A mente desacelera, o corpo sente, a consciência observa. Não é passividade, é um tipo novo de força, ainda não reconhecida. Uma força que não grita, não reage, não se defende, apenas sustenta. Esse é um estágio delicado da transformação interior, onde a pessoa começa a perceber que existir não exige luta constante. A sombra se intensifica exatamente aqui. Não porque algo esteja errado, mas porque aquilo que foi reprimido por anos percebe que agora pode emergir. Emoções não resolvidas,
padrões repetidos, dores antigas. Tudo vem à tona pedindo integração. É um processo de expansão da consciência que acontece sem aviso. Não há manual, não há técnica milagrosa, há apenas presença. E presença no começo incomoda. O curioso é que, quando a pessoa para de reagir, o mundo parece reagir mais. Situações testam limites. Pessoas estranham a mudança. O ambiente tenta puxar de volta para o antigo papel. E é aí que a dúvida se instala. Será que eu estou ficando fraco? Não. O que está acontecendo é que a consciência está aprendendo a não se definir pelo confronto. A fé começa a mudar de forma. Já não é crença cega, é percepção silenciosa. Esse estado não pede ação imediata. Ele pede observação. Como em uma meditação guiada invisível, a vida passa a ensinar sem palavras. Cada situação vira espelho. Cada desconforto vira mensagem. E mesmo sem entender tudo, algo interno começa a se alinhar. Um novo equilíbrio se forma. Ainda instável, ainda frágil, mas real. E quando isso acontece, o maior erro é tentar voltar a reagir como antes, só para se sentir normal de novo. Porque o que está nascendo aqui não cabe mais na velha interpretação da mente. E é exatamente essa interpretação que precisa ser quebrada. O mundo chama esse estado de passividade. Diz que a pessoa esfriou, que perdeu ambição, que deixou de se importar. A mente coletiva não sabe lidar com quem não reage. Para ela, silêncio é fraqueza. Distanciamento é indiferença. Mas essa leitura está errada. O que caiu não foi a energia, foi o impulso de defesa. E isso muda tudo. Durante muito tempo, a pessoa aprendeu que existir significava se proteger o tempo inteiro. Defender ideias, justificar escolhas, provar valor, responder a ataques reais ou imaginários. Isso virou um modo automático de viver. Só que chega um ponto em que a consciência amadurece e percebe algo simples. Nem toda provocação pede resposta. Nem todo conflito merece energia. Quando esse entendimento surge, o ego perde o chão. O ego vive de reação. Ele precisa do embate para se afirmar. Quando a pessoa para de reagir, o ego interpreta como ameaça e então tenta convencer. Você está ficando fraco. Você está deixando a vida passar. Você precisa voltar a ser como antes. Mas essa voz não é sabedoria. É medo de perder controle. O silêncio que aparece não é vazio. É soberania interna, começando a se estabelecer. Aqui acontece uma inversão profunda. Antes a pessoa reagia para existir. Agora ela existe sem reagir. Isso não é apatia, é discernimento. A energia que antes era gasta em defesa começa a se recolher e se reorganizar. A mente entra em outro ritmo. O corpo desacelera. A consciência assume o comando. Esse é um ponto-chave da transformação espiritual, mesmo que ninguém ao redor saiba nomear. Muitos tentam forçar a volta do antigo comportamento só para se sentirem aceitos novamente. Voltam a discutir, a se explicar demais, a se desgastar emocionalmente. Mas algo já mudou. Reagir passa a doer. Como vestir uma roupa que não serve mais. Porque quando a consciência cresce, ela não se satisfaz mais com respostas automáticas. Ela busca coerência, verdade e presença. O mais desconcertante é perceber que, sem reação, a pessoa continua inteira, continua existindo, continua sentindo, continua viva. Isso quebra uma crença profunda, a de que é preciso lutar o tempo todo para manter identidade. Quando essa crença cai, surge um espaço novo, um espaço onde a mente já não manda sozinha, onde o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser escolha. Essa quebra de interpretação não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Cada situação em que a pessoa escolhe não reagir reforça algo novo por dentro. Não como técnica, não como esforço, mas como maturidade. É aqui que a consciência começa a se mover para um lugar mais profundo, onde o controle já não faz sentido, e algo mais está pronto para assumir a direção. O que acontece nesse ponto não é autocontrole,
Não é alguém segurando emoções com força. É algo mais sutil e muito mais poderoso. A consciência simplesmente deixa de responder ao ataque. Não porque aprendeu uma técnica, mas porque amadureceu. Quando isso ocorre, a reação perde função. E onde antes havia impulso, agora existe presença. Presença não é passividade. Presença é estar inteiro sem precisar se mover contra algo. É perceber o que acontece sem ser arrastado por isso. A maioria das pessoas nunca experimenta esse estado porque confunde maturidade com frieza. Mas quem atravessa esse limiar sente claramente. Algo assumiu o volante por dentro. Não é a mente acelerada, não é o ego ferido. É uma consciência mais ampla, silenciosa e firme. Nesse estágio, a pessoa percebe que não precisa mais vencer discussões internas. Pensamentos surgem, mas não dominam. Emoções aparecem, mas não comandam. O corpo reage menos porque não está mais em estado de ameaça constante. É como se o sistema inteiro entrasse em outro ritmo. Um ritmo mais alinhado com equilíbrio e harmonia. Não há esforço. Há alinhamento. Aqui, muitos tentam explicar o que estão vivendo, mas não encontram palavras. Porque isso não é um conceito aprendido. É um estado vivido. A mente, acostumada a controlar, tenta entender, mas não consegue. Isso é desconfortável. Só que esse desconforto é sinal de algo raro. A consciência saiu do piloto automático. Ela não responde mais por reflexo. Ela escolhe, mesmo quando escolhe não reagir. Esse é um ponto de virada silencioso na jornada interior. Não há euforia. Não há iluminação instantânea. A clareza. Uma clareza calma. A pessoa começa a perceber que muitas batalhas nunca foram necessárias, que grande parte do sofrimento vinha da necessidade de responder, provar, se justificar. Quando isso cai, sobra energia. E essa energia não explode. Ela sustenta. Sustentar é diferente de controlar. Sustentar é permanecer. É atravessar situações sem se perder nelas. É deixar que o mundo se mova sem que isso arranque o centro interno do lugar. Esse é um nível de maturidade espiritual que não chama a atenção, mas transforma tudo. Porque quando a consciência assume a direção, a vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser um espaço de presença. E é exatamente aqui que algo importante precisa ser integrado. Porque viver nesse estado não é se afastar do mundo. É se relacionar com ele de outro lugar. Um lugar mais amplo, mais silencioso, mais verdadeiro. E quando essa integração começa, algo se fecha, enquanto algo novo se prepara para nascer. Quando a consciência assume a direção, algo essencial muda na forma de estar no mundo. A pessoa não se afasta da vida, mas também não se mistura mais com tudo o que acontece. Existe um ponto interno que permanece firme, mesmo quando o externo oscila. Não é indiferença, é enraizamento. É como se depois de tanto reagir, algo finalmente tivesse aprendido a sustentar. Sustentar é diferente de resistir. Resistência ainda é luta. Sustentação é presença contínua. A vida segue trazendo desafios, pessoas difíceis, situações inesperadas, mas agora elas encontram um centro que não se quebra facilmente. A reação até surge, porque ela faz parte do humano, mas não assume mais o controle. Ela passa e algo maior permanece. Esse é o início real da integração. No começo, isso pode gerar estranhamento. A pessoa percebe que já não sente vontade de se explicar tanto. Não sente necessidade de convencer. Não entra em disputas emocionais como antes. E isso pode causar culpa. Pode surgir a sensação de estar falhando socialmente, de estar se fechando. Mas o que está acontecendo é o oposto. Há uma abertura interna que não depende mais da validação externa. Essa integração acontece no cotidiano, nas pequenas escolhas, em não responder imediatamente, em sentir antes de agir, em perceber quando uma fala vem da consciência e quando vem do impulso antigo. Cada vez que a pessoa escolhe não alimentar a reação, algo se organiza mais profundamente. O corpo aprende que não está mais em perigo constante.
A mente aprende que não precisa controlar tudo. A consciência se estabiliza. É aqui que um novo tipo de equilíbrio começa a se formar. Não aquele equilíbrio frágil que depende de tudo estar bem, mas um equilíbrio que se mantém mesmo quando algo está fora do lugar. A pessoa começa a perceber que pode atravessar momentos difíceis sem se perder dentro deles. Pode sentir tristeza sem afundar. Pode sentir raiva sem se tornar a raiva. Pode viver sem se identificar completamente com cada emoção que passa. Essa mudança não é visível para quem olha de fora, mas por dentro, ela é profunda. A vida deixa de ser um campo de batalha constante e passa a ser um espaço de experiência. A pessoa não vive menos, vive com mais consciência. Cada situação vira um espelho. Cada desconforto vira um sinal. Não para ser corrigido imediatamente, mas para ser compreendido. Nesse ponto, muitos percebem algo importante. Grande parte do sofrimento vinha da pressa em reagir, da necessidade de resolver tudo na hora, de provar algo para alguém ou para si mesmo. Quando essa urgência cai, sobra espaço interno. E esse espaço não fica vazio. Ele começa a ser preenchido por uma presença mais ampla, mais silenciosa, mais estável. A integração não exige isolamento. Ela exige honestidade interna. Exige reconhecer quando algo ainda machuca, sem transformar isso em guerra. Exige aceitar que nem tudo precisa de resposta imediata. Esse é um aprendizado fino, quase invisível, mas profundamente transformador. Porque pouco a pouco a vida começa a se reorganizar ao redor desse novo centro. E quando esse centro se fortalece, algo começa a se fechar naturalmente. Um ciclo antigo, baseado em reação, defesa e exaustão, começa a perder força. Não por esforço, mas por falta de sentido. E quando um ciclo perde sentido, outro começa a se desenhar no horizonte interno. Quando esse ciclo começa a se fechar, a pessoa percebe algo sutil, porém definitivo. Ela já não consegue voltar a ser como antes. Não por rigidez, mas porque perdeu o sentido. Reagir automaticamente passa a soar estranho. Defender-se o tempo todo cansa. Alimentar conflitos parece um desperdício de energia. Não há superioridade nisso. Há apenas clareza. A consciência reconhece que aquele modo antigo de existir cumpriu sua função e agora se esgotou. Esse fechamento não acontece com um ponto final brusco. Ele acontece como um desapego silencioso. A pessoa nota que certas situações já não a puxam com a mesma força, que antigas provocações não encontram mais onde se agarrar, que o impulso até surge, mas não domina. É como se algo interno dissesse: isso já não me define. E quando algo deixa de definir, ele perde poder. Nesse espaço que se abre, algo novo começa a se sustentar. Não é euforia. Não é iluminação repentina. É uma estabilidade mais ampla. Um estado em que a pessoa sente que pode estar presente mesmo sem saber exatamente o próximo passo. E isso é raro, porque a mente sempre quer antecipar, controlar, garantir. Aqui ela aprende a confiar, não em promessas externas, mas na própria presença. A vida passa a ser vivida com mais sensibilidade. Pequenas coisas ganham peso. O silêncio deixa de ser incômodo. A solidão deixa de ser ameaça. A pessoa começa a perceber que não precisa estar ocupada o tempo todo para se sentir viva. Existe um senso interno de continuidade que não depende de estímulos constantes. Um senso de estar, que não pede justificativa. Esse estado não afasta a pessoa do mundo. Pelo contrário, ela passa a se relacionar com mais verdade. Fala menos, mas com mais precisão. Age menos, mas com mais coerência. Aprende a reconhecer quando algo pede movimento e quando pede apenas presença. Esse discernimento não vem da mente lógica, mas de um alinhamento interno mais profundo. E é justamente aqui que muitos sentem medo novamente. Porque quando o antigo modo de existir cai e o novo ainda não foi totalmente compreendido, surge um espaço de transição, um território sem rótulos, sem garantias, sem mapas prontos. Mas esse território não é vazio.
Ele é fértil. É nele que uma nova forma de consciência começa a nascer. Esse nascimento não acontece com barulho. Ele acontece com silêncio sustentado, com escolhas pequenas, com a coragem de não voltar atrás só para se sentir familiar, com a honestidade de admitir que algo mudou, mesmo sem saber explicar exatamente o quê. E essa honestidade é o que permite que o próximo passo se revele no tempo certo. Nada aqui pede pressa. Nada pede prova. O que se pede é reconhecimento. Reconhecer que o ciclo da reação se fechou. Reconhecer que a consciência agora ocupa um espaço maior. Reconhecer que viver não precisa ser uma disputa constante. Quando isso é reconhecido, algo se assenta. E quando algo se assenta, a vida começa a se organizar ao redor dessa nova base. O que vem depois desse ponto não é retorno, é expansão. Não é repetição, é aprofundamento. E isso não acontece de uma vez. Acontece em camadas. Cada camada revela algo novo sobre quem você é quando não está reagindo. Sobre o que permanece quando o ruído cai. Sobre o que nasce quando o silêncio deixa de ser medo e passa a ser casa. Se tudo isso tocou você de alguma forma, não deixe passar como apenas mais um conteúdo. Escreva nos comentários o que mais ressoou. Às vezes, nomear o que está sendo vivido ajuda a integrar ainda mais. E alguém que lê pode perceber que está atravessando o mesmo processo, mesmo sem saber explicar. Se inscreva no canal para continuar acompanhando esse caminho. Não como um hábito automático, mas como um compromisso com esse tipo de consciência mais profunda e honesta. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, porque o que nasce depois do silêncio merece atenção. Esse espaço existe para quem já não quer apenas reagir, mas compreender. E se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez você já esteja sentindo que algo novo começou.